tarde para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima, com você neste programa aqui falando sobre as paróquias, Encontro com as Paróquias. Esse programa antigo da Rádio Catedral que vem aí com uma nova roupagem para poder trazer até você um pouco da nossa arquidiocese, mostrando as paróquias, as comunidades, as igrejas também, não é? Enfim, essa realidade que faz parte da nossa arquidiocese, que é bom conhecer, né, do lugar onde a gente frequenta, conhecer um pouquinho a história, também conhecer as atividades, né, porque as nossas igrejas, na nossa arquidiocese, ela tem várias atividades, né, espirituais, sociais, pastorais, e que a gente tem a oportunidade de trazer aqui e você conhecer um pouquinho mais. E é com muita alegria hoje que eu recebo aqui Padre do meu coração, Padre Wagner Toledo, pároco da paróquia de São Jorge, no centro do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Padre. Boa tarde. Ô, Fátima, boa tarde. Estou até nervosa. E para todos os nossos amigos ouvintes nesse domingo maravilhoso, Viva São Jorge! Viva São Jorge! É o grito que está ecoando em todo o nosso Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, celebrando esse nosso santo guerreiro. Você veja bem, Fátima, olha como são as coisas. Além de ser o pároco lá da matriz de Santa Rita, né? E com a função de vigário episcopal, agora com a função de provedor, né? Que é chamado ministro da Irmandade dos Gloriosos Mártires, São Gonçalo Garcia e São Jorge. Olha que ponência bonita de nome, olha. São Gonçalo? São Gonçalo Garcia, um santo franciscano que fora crucificado com mais 26 companheiros, sabe? Então, é um santo assim que tem uma história lindíssima de amor à igreja, de entrega, super missionário, um homem que conseguiu, de uma maneira muito forte, enculturar para poder evangelizar. Mas não está na mesma paróquia que São Jorge. São Jorge, o que acontece? Não somos uma paróquia. Isso que eu ia perguntar também. Não é uma paróquia ali, não. Né? A nossa paróquia ali é uma igreja. Igreja. A nossa paróquia, que é a matriz do Santíssimo Sacramento aqui na Avenida Passos. Mas a nossa igreja, ela primeiro foi dedicada a São Gonçalo Garcia. E aí, como já existia a igreja de São Jorge, bem ali pertinho, na rua Gonçalves Ledo, essa irmandade que já é fundada desde a época do Brasil Colônia. Olha como é antiga. Bastante. E aí, então, ela congregava ferreiros, ouríveres, tinham vários homens que trabalhavam com essa parte de metalurgia, de metal, tantos os sapateiros. Essa igreja passou por um momento de muita deteriorização. E eles, então, pediram para guardar na igreja de São Gonçalo Garcia a imagem de São Jorge, que só era um cavaleiro de quase 2 metros de altura. É lindo o nosso São Jorge. Só tinha ele em pé, uma imagem articulada. E como a Irmandade não conseguiu fazer a restauração do templo na Gonçalves Ledo, e acabou, infelizmente, a igreja desmoronando, a Irmandade pediu auxílio à Irmandade de São Gonçalo Garcia para que pudesse, então, se unir. E aí, em 1852, olha aí, 1852, há a fusão das duas irmandades numa só, São Gonçalo Garcia e São Jorge. Então, há 170 anos e um pouquinho mais, nós estamos ali, no Campo de Santana. Só ali, fora esse tempo todo do Brasil Colônia, homenageando, propagando a devoção a São Jorge. Então, como é uma igreja de irmandade, um grupo de irmãos e irmãs, ela tem toda uma peculiaridade para poder ser uma força evangelizadora, um auxílio para a arquidiocese na missão de evangelizar e, sobretudo, no trabalho com o laicato, com os leigos. Os leigos são os protagonistas na igreja. É claro que o senhor cardeal, ele sempre nomeia um capelão para que possa acompanhar e fazer toda a parte cultica, toda a parte sacramental e ser até mesmo o diretor espiritual dos irmãos e irmãs da Irmandade. Padre, então, ali é uma igreja, vê se meu raciocínio está certo.
porque a gente não sabe diferenciar porquê de igreja e porquê de paróquia. É igreja porque é administrado por leigos? Seria essa o motivo ou não? Teria é mais uma questão administrativa? Enfim, qual a diferença de um para o outro? Então, de paróquia para igreja? Então, nós temos a paróquia, que é erigida pela arquidiocese, né, pelo bispo, para poder ser o centro administrativo daquela região ali, daquele território. É a matriz com as suas capelas, né, que vão tratar toda a vida pastoral do rebanho que ali se encontra. O que acontece? A igreja, ela sempre primou pelo protagonismo dos leigos e sempre incentivou aos leigos que pudessem viver a sua vocação batismal enquanto missionários, evangelizadores, viver o seu sacerdócio batismal como aqueles que ajudam a evangelizar. E a gente falando da época do Brasil colônia, nós não temos ainda organizados os seminários. Nós não tínhamos tantos padres assim. Nós dependíamos o quê? Dos missionários que viessem de Portugal, depois o próprio clero nativo, ainda de maneira muito tímida, né, sendo formado, você vê, hoje, pelo nosso Brasil afora, nós encontramos ainda a realidade de dioceses que, às vezes, passam alguns anos sem ordenar um único sacerdote. E aí você imagina assim, Fátima, como que fica o povo sem sacerdote? Você vai ficar sem celebrar a fé? Sem viver o seu momento de espiritualidade, de fortalecimento? Não pode. Aí, a gente viver nessa realidade de escassez, teve a feliz ideia, não, nós gostamos de São Jorge, que é o santo de hoje. Né? Então, eu me uno a você, com o Lúcio, e a gente assim, vamos construir um oratório aqui. E vamos dedicar esse oratório a São Jorge. Vamos pedir permissão ao bispo, que está lá, né, numa outra cidade, não está num local mais distante, para que ele permita que nós construamos esse oratório, essa igreja, para esse santo. E nos dê a permissão de que aqui possamos ter uma missa. E aí vem o padre de um outro lugar, o pároco da região, para celebrar ali. Mas nós vamos viver toda uma espiritualidade no segmento de Jesus Cristo, de acordo com o que nos inspira São Jorge. E aí, por isso, então, nós formamos uma irmandade, nós somos responsáveis pela administração, arcamos com as despesas, né, com tudo que exige para que ela possa funcionar. É claro, além de que de desejarmos que tantas outras pessoas possam também participar desses benefícios de viver a espiritualidade do santo guerreiro, sendo um irmão, sendo uma irmã, se associando. Aí é claro que você, ao se associar a essa irmandade, você vai ajudar com uma colaboração. E é nisso aí que foram erguidos esses templos suntuosos que nós temos hoje no centro histórico do nosso Rio de Janeiro. Aí é dessa forma. E aí o que acontece? Só que nós formamos uma associação de fiéis leigos e que administramos, portanto, nós somos os responsáveis, os gestores, e não a mitra diocesana, a mitra arquidiocesana. Em tese, vamos dizer, a grosso modo, a igreja pertence a nós. É de nossa responsabilidade total. O bispo, ele nomeia o capelão, o padre que lá vai atuar, que vai realizar a sua evangelização. Então, por isso, não tem o título de paróquia, mas sim igreja. Perfeito. Agora sim ficou claro para a gente entender. Padre, quem é São Jorge? Conta pra gente, né? Uma devoção que é popular no Rio de Janeiro, não é? É bem conhecida, mas quem é esse santo guerreiro? Fátima, a questão é que São Jorge não é só do Rio de Janeiro. Olha, não? Do mundo inteiro. É verdade. Ele é muito forte, sobretudo, na Igreja do Oriente. Sim, verdade. É muito forte. É padroeiro de muitos países, né? Por esse mundo afora. Você encontra homenagem a ele em toda parte, de canto a canto. Portugal tem uma devoção muito Portugal, forte, Inglaterra, né? Na Rússia. Na Capadócia também. Capadócia, né? É o local onde ele nasceu, né? Que é a atual Turquia. Mas ele sai cedo de lá, né? Depois que o pai dele falece, ele vem com a mãe para a Palestina, vai viver na Terra Santa. Então, ele é uma figura bastante emblemática para todos nós, no sentido de que
foi catequizado desde criança pelos seus pais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aí já começa a beleza, né? A catequese familiar. Os pais que apresentaram aquele Jesus que passou pelo mundo fazendo bem e que encantou o coração dele. E ele começa a viver, então, os princípios evangélicos, aonde os nossos papas sempre afirmam, né? Jesus, Deus, nunca tira nada da gente, pelo contrário, acrescenta. E aquele menino se sentiu profundamente preenchido com os dons divinos. E ele migra, então, da Capadócia para a Palestina, e ali ele vai viver com a sua mãe. Depois ela falece, vai distribuir os seus bens aos pobres, mas agora ele já está no Império Romano, como um soldado, como um militar. E ali ele vai viver, agora uma outra dimensão que me encanta muito, a figura do servidor público, sobretudo do militar, daquele que sabe honrar a sua farda, um homem de caráter, um homem de valor, um homem de fé. Tratava com dignidade até mesmo os prisioneiros de guerra. Tudo porque sabia que na pessoa de todo sofredor encontra-se o próprio Cristo Jesus. Não é Jesus quem nos diz: eu estava preso e me visitastes. E ele então, com esse seu gesto, com essa sua atitude, ele começava a cativar tantos outros cristãos, anunciando o verdadeiro Redentor, o verdadeiro Salvador, aquele que é o Senhor dos Senhores. E eu creio que pela catequese recebida no seio da família, pela sua participação com a comunidade, mesmo as escondidas, porque era a época das grandes perseguições, ele sentia ecoar no seu peito, Fátima, a palavra de Jesus que diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então São Jorge, ele tem essa confiança tamanha e segue de maneira, né, tão bonita e brilhante a sua missão. Com isso, um homem que sabe fazer o bem, um homem que tem compromisso com a instituição, o governo, mas sobretudo prestando serviço ao povo. Um homem que não faz as coisas pela metade, ele é dedicado, é vigoroso, então ele só tinha a crescer. E muito rápido ele cresce no Império Romano. Mas aí a gente sabe, como o tema, aí a gente viu esses dias, né, pelo Evangelho, a luz ela incomoda as trevas. E acontece de surgir aqueles que, por inveja, né, a tristeza pela felicidade do outro é terrível e que leva a denunciá-lo como cristão. Ele é chamado para renunciar à sua fé, ter que prestar homenagem de adoração que emana incenso ao imperador, mas ele se recusa a isso. O seu Deus é o único, é o Senhor, é o soberano. Ele vai ser entregue, já que ele não renuncia, não aceita as honrarias e mesmo permanecer vivo, ele vai sofrer então um martírio bastante prolongado. Aí é uma outra fase da vida dele que encanta, e nós temos lá nas paredes da nossa igreja, aqui no Campo de Santana, alguns afrescos desse martírio, e que não foi algo rápido, ele não foi logo decapitado. É colocado numa roda com navalhas para poder cortar a sua carne, a sua pele, é colocada uma pedra de cal sobre o seu corpo para queimar. Todas essas dificuldades ele vai vencendo. E eu creio que essa sua perseverança, porque ele poderia dizer assim: olha, eu já fiz a minha parte, chega. Não. Pelo contrário, ele tinha um compromisso comigo, Fátima. Ele tinha um compromisso com você. Ele sabia, por ter anunciado Jesus como Salvador, ele não poderia trair jamais a fé. Porque como eu, como você, iria se sentir diante dele renegando aquilo que ele nos ensinou? Então a fidelidade, a perseverança é tudo. Então, por amor também a cada um de nós, ele abraça o martírio, derrama seu sangue e, ao confirmar a nossa fé, seu sangue se tornou sementes de tantos outros cristãos. Isso é belo demais. Mas eu gostaria só de voltar um pouquinho. Poxa, o fato que essa imagem dele, que às vezes o pessoal se assusta,
mas esse dragão, Eu ia perguntar agora. Você ia perguntar pelo dragão? Olha! Então, a nossa igreja, como era só o cavaleiro em pé, e aí depois que nós demos um cavalo para ele, tem um cavalo chamado o Fiel Ginete. Lindo! Então ele fica assim tão suntuoso. Não temos dragão, nele não tem. Mas geralmente a iconografia de São Jorge é belíssima. Você em casa, amigo ouvinte da rádio, que com certeza já se deparou aí com alguém da sua família, pessoal mais antigo, que tem um quadro de São Jorge, né? Ele é mostrado ao fundo com uma pequena capelinha e uma virgem ali do lado de fora, mas ele matando o dragão. É uma linguagem apocalíptica da imagem do santo, né? O que isso significa? Ele é, na lenda áurea, né, dessa tradição que foi passada por nós, né, por esses séculos todos, diz que ele salva a princesa, filha de um rei numa cidade, que ia ser jogada num lago para ser devorada por um dragão, que ele só acalmava quando era jogada uma virgem nesse lago. Só que ele vai até lá e consegue fazer com a captura do dragão, salvar a vida daquela jovenzinha. Mas é claro que estava dizendo que era a vida em risco da igreja nascente. A igreja, enquanto esposa de Cristo, representada nessa donzela, sempre prestes a ser jogada ao grande dragão feroz. Mas o Senhor sempre suscitou no meio do seu povo aqueles que pudessem a protegê-la e guardá-la. E aí essa imagem daquele homem de fé, daquele que guarda a fé e que protege e que salva a igreja amada. É como também um símbolo da própria Virgem Maria, de quem desde cedo ele a toma como sua mãe, já que a sua mãezinha falece ele ainda de maneira muito jovem. Então eu vejo nessa imagem o protetor da igreja, aquele que nos ajuda a conservar o depósito da nossa fé, para a gente não se perder. Aí já entra no mundo popular, eu gosto muito dessa ligação, né? Quando se fala, São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Como é que pode uma coisa dessa? Porque na própria lenda vai dizer o quê? Ele não mata o dragão, mas ele vai domesticar esse dragão e ele entra na cidade com ele como se fosse um cordeirinho. Olha que coisa interessante. E aí eu fico pensando, Fátima, nós estamos no ano vocacional missionário. Nossa arquidiocese, poxa, em missão popular agora, a gente pode dar alguém como perdido? A gente pode dizer, olha, fulano não tem jeito mais. Não adianta, não invista. Isso aí está perdido, é pau que nasce torto, né? Não, e já era. A gente pode fazer isso? Não. E eu creio que o testemunho dado por ele, como tantos outros mártires, que até mesmo no momento do martírio conseguia a conversão dos algozes, ele consegue a conversão de malfeitores, daqueles que perseguiam a igreja e que passam agora a integrá-la agora como verdadeiro cidadão. É só olhar para a figura de Paulo de Tarso, né? A figura dele. Então, como que a gente tem o Saulo que persegue, mas agora é o nosso grande Paulo de Tarso. Então, eu vejo assim São Jorge como esse santo grandioso que nos inspira a missão. E graças ao bom Deus, nosso cardeal teve essa inspiração de, nesse ano de 2023, dedicar a São Jorge, para nos inspirar a isso, né? Guardar, proteger a igreja, usar da evangelização, apresentando essa boa notícia, que é Jesus, para a conversão de tantos outros irmãos. A força da fé, né, padre? Padre, hoje é o grande dia de São Jorge, né? Tanto a Igreja do Senhor aqui no centro do Rio, como também em Quintino. A gente recorda que Quintino estão com uma programação toda especial. Dá tempo do pessoal participar? Queria que o senhor pudesse falar um pouco como que foi preparar, né,
a festa de São Jorge, agora como um dos responsáveis lá, né? E se ainda dá tempo, a gente vai chegando aí 4 horas da tarde, mais ou menos, e a gente quer saber Hora se dá boa. tempo de ir lá pedir a intercessão de São Jorge. Fátima, cada dia 23 tem uma pequena festa lá. Se hoje não der tempo de você chegar até aqui, no Isso próximo bem dia legal. 23, todo dia 23 do todo mês. dia 23, às 8 da manhã, Bacana. às 10 horas e ao meio-dia, nós temos a Missa dos Devotos. Igreja lotada, lotada, os devotos vêm. É uma maneira que a gente de evangelizar, de dialogar com tantas outras pessoas. Porque você, amigo ouvinte, conhece muita gente que não vai à igreja, até na tua família, né? Até dentro da nossa casa a gente sabe. Mas tem aquela que tem um carinho por São Jorge. Sim. Que nesse dia, ó, fez a feijoada. O pessoal ainda está no feijão hoje, né? Então lá. Então isso é uma abertura. Pensei que hoje ia receber feijoada. Poxa, mas a gente vai ter. Então, é a oportunidade de você falar para ele, ó, não, lá na igreja do centro da cidade tem sempre missa no dia 23, 8, Perfeito. 10 e meio-dia. Então você tem como participar. Mas hoje, a nossa programação começou de maneira tão linda, às 5 da manhã, com o toque da alvorada. Dom Catelã presidiu a Santa Missa para nós, e depois, de 8 da manhã, né, fomos vindo de hora em hora com a celebração, sempre campal, porque muita gente não cabe, né, não comporta na nossa igreja. Então essa oportunidade das diversas missas. Mas agora, para fechar com chave de ouro, eu também tenho que sair correndo para lá o nosso cardeal. Nosso cardeal Dorani João Tempesta, ele vai presidir a Santa Missa das 18 horas. Então dá tempo. Opa, se você está hoje às 18 horas. Hoje às 18 horas. Uhum. Então ainda dá tempo de você chegar e participar com o nosso arcebispo, porque daqui ele já vai correndo para Aparecida, né? Estamos em assembleia da CNBB. Então o nosso bispo, Sim. mas ele não abriu mão de presidir a missa, de estar conosco. Eu acho que isso também é um sinal para você que ainda tem um preconceitozinho com São Jorge. Olha o nosso pastor, o exemplo que ele nos dá. Então vamos juntos rezar, vamos juntos celebrar com muita alegria. E amanhã, dia 24, nós vamos abrir a igreja às 9 da manhã, com missa comunitária às 9, ao meio-dia. Mas eu queria fazer um convite ainda especial, Fátima. Sim, por favor, padre. Todos os anos, a nossa procissão de São Jorge, ela ocorre sempre no domingo que segue ao 23. Dessa vez é o próximo domingo mesmo, né? Domingo que vem, dia 30, eu vou presidir a missa às 9 horas e às 10 horas vamos fazer o quarteirão ali com a procissão, passando junto ao Corpo de Bombeiros, passando junto ao Hospital Souza Aguiar, rezar com os doentes, passando próximo da Central e retornando à nossa igreja. Então, uma oportunidade de você, nesse domingo, vir ao centro da cidade. Tem bastante policiamento, graças a Deus tivemos bastante apoio, né, dos poderes públicos, para que você possa vir e participar dessa homenagem ao Santo Guerreiro. E depois, né, no outro dia é feriado, dia 1º de maio, então vamos dar uma chegadinha lá para rezar conosco. Olha, então aí fica também marcado. Todo mês, no dia 23, tem toda uma programação especial na igreja e as pessoas podem participar também, né, padre? É fervoroso esse Bacana. encontro dos fiéis e que vale a pena. Quem vai, não deixa mais de participar. E já aproveito e digo também que na paróquia tem uma camisa preta linda, com a imagem de São Jorge, e o número 23, que é o dia do santo. Eu nasci num dia 23, não um de abril, né? Uhum. Mas eu amo 23, então eu carrego sempre comigo, até Chegando meu lá no e-mail. domingo, hoje as pessoas encontram a camiseta? Olha, eu creio Acredita que sim, né? que ainda tem assim, viu? Mas Bem bonita. Mas de toda forma, nós já estamos providenciando um novo carregamento, porque foi um sucesso essa camisa, porque ela é bem estilosa, né? Bem legal. É bonita. E aí a gente celebra com alegria, uma maneira de você evangelizar, até sem dizer uma palavra. Sim. Só de você levar essa imagem à rua, no seu corpo. E eu sempre digo com o pessoal, olha, é como se você estivesse vestindo o manto de São Jorge. Não é uma camisa qualquer, é o manto dele. Eu gosto muito quando dirijo, Fátima, a gente encontra e sabe que o trânsito está muito difícil na nossa cidade, essa coisa toda. Às vezes você encontra alguém que é meio barbeiro, corta a tua frente, você fica meio exaltado, mas quando eu vejo que tem a imagem de São Jorge,
Aí eu já garanto uma Ave Maria para aquele meu colega que está ali. Tá Então, certo. acho que quando a gente anda com São Jorge, o pessoal sabe que é irmão, protege, somos de paz e a gente reza um pelo outro. Claro que a gente não pode deixar de falar, padre. Quarta-feira a Rádio Catedral teve, né, na igreja para rezar o texto da Misericórdia, quarta que passou. E também teve o programa no dia 17, não é? Isso, Lá olha, na paróquia também, na igreja. isso, Perdão. Fátima, eu queria mesmo agradecer. Como a nossa Rádio Catedral, ela tem sido parceira conosco, sobretudo aqui no meu vicariato urbano, mas agora lá na São Jorge, na segunda-feira, com o programa Viva São Jorge, foi um programa de auditório. A igreja Foi estava lindo. cheia. Cônego Marcos ficou bastante feliz. Ele estava cobrando a feijoada, teve o feijão amigo. Fizemos o Fiquei feijão lá para o sabendo. pessoal provar e tal. Poxa, Maruche, né? Aham. Nossa, com o maestro Jorge também. Foi um encontro assim maravilhoso. A Olívia Ferreira cantando o O hino, hino de que São embala o Jorge. nosso programa aqui, Se Viva der, a São gente Jorge. coloca no finalzinho do nosso programa, né, Beth? Poxa, é o hino, ele é o hino. Então, e o povo assim feliz da vida de ter essa oportunidade de ter um contato com a nossa rádio, com o programa ao vivo. E aí, nós já estávamos bastante felizes quando vem a terça-feira com a rádio transmitindo o Terço da Divina Misericórdia. O apostolado da oração das paróquias, né, do vicariato e de outros vicariatos foram em peso para poder rezar conosco junto com São Jorge por todos os devotos, né, por todos os amigos da nossa rádio. Então a gente teve segunda, a gente teve a terça-feira, esse momento tão forte lá. Mas na quarta-feira, Fátima, o terço mariano, né, o Gabrielzinho, que tem trabalhado lá comigo, eu falei com ele, Gabriel, dá uma ajuda aí pra gente ir lá rezar. Então na quarta-feira a gente ainda foi no terço. Verdade, no terço mariano. No terço mariano, verdade. sabe? Então foi algo assim maravilhoso, onde a gente quer sempre o quê? Convidar você a evangelizar e aproveitar do que é tão forte no Rio de Janeiro, a devoção popular e, sobretudo, a São Jorge, de você fazer por esse caminho, por esse viés, uma grande porta de evangelização, de apresentar aquele por quem São Jorge entregou a sua vida. Ele é discípulo de Cristo Jesus. Ele é um grande ardoroso que nos ajuda no testemunho da fé a também sermos corajosos e podermos vencer a cada dia. Perfeito. Olha, a igreja de São Jorge fica na Rua da Alfândega, 382, ali no centro do Rio de Janeiro, pertinho como que o senhor falou ali? A gente fala da Praça de... a Praça da República, Campo de Exato. Santana, tem vários nomes ali. Mas é o iniciozinho da Não Saara. tem como errar, porque inclusive dá para ver a igreja de esquina, né, pai? Sim, você vê a nossa torre bonita, nós estamos ao lado da Biblioteca Parque Estadual. Exato. É bem fácil, você tem metrô, você tem ônibus, Super VLT, acessível. você tem tudo ali bem próximo, viu? E eu gostaria muito de receber você, amigo ouvinte da rádio, lá, né, num dia 23, ou numa oportunidade que eu esteja lá, para poder lhe abraçar e lhe abençoar, e você contemplar a beleza da nossa imagem de São Jorge. Eu sempre falo, Fátima, né, a gente para e vê os fiéis que entram para rezar, tem pessoas que não conseguem nem rezar, só o simples fato de levantar seu olhar para São Jorge, saem confortadas, fortalecidas. E isso é muito bonito. E é também uma experiência própria minha, eu também sou devoto. Eu aprendi isso com o meu pai e carrego, né, desde criança essa devoção. São Jorge me ajudou na obediência ao bispo, na época cardeal Dom Eugênio, que mandou fazer concurso por Corpo de Bombeiros. Eu pedi a São Jorge que me ajudasse, porque eu estava em Campo Grande, Guaratiba, padre recém-ordenado, muita coisa, não ia ter condições. Eu só pedi a São Jorge, não deixa eu ficar muito lá embaixo, não, porque o meu bispo vai dizer que o padre dele é fraquinho. Tem muito pastor, tem padre de toda parte. Me ajuda, São Jorge. Só eu volto aqui para acender uma vela do meu tamanho, vou trazer o meu pessoal para celebrar a missa. Fátima, Ficou em primeiro lugar. Eu nunca mais saí de lá porque eu fiquei em primeiro lugar. Olha só! E viva São Jorge, né, padre? Sempre! Muito obrigada, padre. Volte sempre, viu? A Rádio Catedral está de portas abertas para receber o senhor. Também todas as atividades que tem lá na Igreja de São Jorge, viu? Eu que agradeço de coração,
né, por mais esse serviço, né, por essa ferramenta que é a nossa rádio, nos ajudando a evangelizar. E eu gostaria então, Fátima, de dar uma bênção especial aos nossos amigos ouvintes e que essa bênção ela possa chegar e se propagar aos familiares, a todos aqueles que nós mesmos poderemos dizer, olha, você que é devoto, o padre Wagner disse que essa bênção é para você. Ele não sabe o teu nome, mas ele sabe que você faz parte da minha amizade. Então essa bênção é para você. Uma bênção que seja para a saúde do corpo, da alma, da proteção contra todos os perigos, contra todos os males. Essa bênção para que você esteja revestido e armado com as armas de São Jorge, e que assim os inimigos nem sequer pensamentos eles possam ter para te fazer mal, nem mesmo olhos para te enxergar, e o teu caminho seja um caminho de profunda bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão do glorioso São Jorge, desça sobre todos vós, permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva São Jorge! Viva São Jorge! Lembrando que você que nos acompanha pela Rádio Catedral também pode acompanhar esse programa no nosso YouTube também. É só acessar lá e você vê quantas vezes você quiser, tá bom? Até o próximo domingo, se Deus quiser.